Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos falando sobre qual filo? Será que pela imagem vocês lembram de qual filo nós estamos falando? Do filo artrópoda, aqueles seres que têm patas articuladas, um exoesqueleto quitinoso, que trocam esse exoesqueleto de tempo em tempo para crescer e compreende o filo mais numeroso do planeta, né? E compreende aí 5 classes. A gente viu a classe crustácea, vimos também a classe aracnida. Hoje a gente vai ver a classe insecta. E para isso, ó, mosca aqui, ó, foto dessa mosca aí. A gente vai começar a falar dos insetos através dessa imagem aqui. Pessoal, os insetos são os animais que mais dominam o planeta. Só de insetos conhecidos e catalogados pelo ser humano já tem mais de 900 mil tipos diferentes. Imagine, né? Inseto pra caramba. Os insetos, eles possuem olhos compostos e olhos simples. Os olhos compostos são esses aqui, ó, aqueles olhos grandes que a mosca tem. Cada olho desse é composto por aproximadamente 1000 lentezinhas, que são esses coisinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, parecem uns gominhos. Cada lente dessa chama-se omatídeo. E os olhos simples são esses aqui, ó, bem na frente da cabeça dela. São 3 aqui, ó, 1, 2 e o terceiro tá ali, ó, tá? Esses olhos simples, eles apenas detectam a claridade, a luz, não formam imagem. Agora, esses aqui formam imagem. Cada gominha desse aqui, cada lente chamada omatídeo, pega uma parte da imagem. E tudo isso é levado para o cérebro e o cérebro junta todas essas partes dessa imagem, formando uma imagem única. A gente vai mostrar para você daqui a pouco como é que ela enxerga, tá? Aqui são as antenas, né? Todo inseto aí, para ser inseto, tem 2 antenas, eles são díceros. Toda cheia de cerdas, né? Então, aí o aspecto da mosca. Aqui diz a micrografia eletrônica de varredura com aumento de 86 vezes, para a gente poder ver o olho desse tamanho aí, tá? Bom, vamos seguir adiante e vamos ver aqui. Olha, o que eu comentei com vocês. Aqui um esquema do olho aberto, né? Composto por essas 1000 lentes aí, os omatídeos. E cada lente, então, pega uma parte do objeto, ó, tá vendo? E aí junta-se tudo e eles têm essa imagem aqui do todo, tá? Na cabeça de um inseto, aqui visto a cabeça de frente, então os 2 olhos compostos, os ocelos, um par de antenas e as peças bucais, certo? Vamos embora para frente? Pessoal, o que diferencia esses artrópodes dentro das suas classes? Algumas características externas importantes, tá? Por exemplo, qual é a divisão corporal dos crustáceos? Cefalotórax e abdômen, dos aracnídeos também. Dos insetos já não. Os insetos têm uma cabeça bem nítida, uma parte aqui do corpo que a gente chama de tórax e uma parte totalmente segmentada até o finalzão do corpo que a gente chama de abdômen. Bom, a divisão corporal, claro que não vai separar eles dentro das classes apenas essa divisão, é um conjunto de características. Então, o que mais além da divisão corporal? Número de antenas. Crustáceos têm 4 antenas, insetos sempre 2, independente do inseto. E no caso dos aracnídeos não tem nenhuma antena. Número de patas, todo e qualquer inseto, gente, por mais esquisito que seja, sempre são 3 pares de patas, eles são equisápodes. Então, são 3 desse lado, 3 do outro lado, tá? Os aracnídeos são octópodes, tem 4 pares, e os crustáceos depende, o número é variável, depende do crustáceo. Nos grandes crustáceos são 5 pares, que nem no siri, no caranguejo, mas na lagosta, no camarão, tatuzinho de jardim, esse número é variável, né? São muito mais do que 5 pares. Bom, então é um conjunto dessas 3 características principais que colocam eles em classes diferentes, tá? Antenas 2 aqui, patas 6 no caso, e a divisão corporal em 3 partes, tá? Nessa outra imagem, você também vê, né, talvez de uma forma um pouco melhor, aqui ó, a cabeça do animal, tá? O tórax e o abdômen, tá? Pessoal, as patas, parece, né, olhando assim, que ela sai aqui do abdômen. Todos os pares de patas saem do tórax. Então, por isso ele é dividido aqui ó, em 3 partes, né? O primeiro par sai aqui, o segundo par de patas dessa parte e o terceiro par de patas do último segmento do tórax.
Os artrópodes, de uma forma geral, também são segmentados. Só que alguns segmentos se unem para formar um segmento maior, que nem, por exemplo, nos aracnídeos e nos crustáceos. A cabeça uniu-se ao tórax para formar o cefalotórax. Isso chama-se tagmatização. São os tagmas, né? A união de segmentos, tá? Bom, os insetos com relação à asa, não é uma característica exatamente para colocá-los dentro da classe insecta, porque tem inseto que não tem asa. Então, conforme a quantidade de asas que eles têm ou não, eles recebem nomes para isso. Por exemplo, pteros quer dizer asa. Áptero quer dizer um inseto que não tem asa, como pulga, piolho, tá? Bicho de pé, traça. E dípteros são todos os insetos que têm duas asas, de duas, tá? Então, os pernilongos, moscas, mosquitos. E a maioria dos insetos é tetráptero. Tetra, 4, pteros, asas. São 4 asas, tá? Como besouros, né? Libélulas, borboletas, enfim. Bom, então aí a divisão do corpo de novo para você dar uma olhadinha, né? Não esquecer disso, as 3 características principais. Se eu for falar essas características com os termos, né, zoológicos, seria como se, né, digamos assim, ó, são díceros, são equisápodes e são dípteros, tá? Bom, vamos falar um pouquinho das funções vitais dos insetos? Então, vamos começar pelo sistema digestório. Pessoal, vamos pegar o sistema digestório aqui que está representado de cor rosa. Então, o sistema digestório é completo, vai até o ânus, como nas outras classes também que a gente comentou. O sistema nervoso deles continua ganglionar, porque é um conjunto de células nervosas. Aqui tem uma concentração um pouquinho maior na cabeça, tá? E depois você tem aí o conjunto de células nervosas ao longo do corpo, e dessas células nervosas partem cordões nervosos que inervam todos os órgãos do animal. Então, por ele ficar bem desenvolvido na parte de baixo do animal, por isso se chama ganglionar ventral. Um outro sistema aqui para a gente comentar é o sistema excretor. É composto por túbulos de Malpighi. Galera, se a gente abre um inseto grande, a gente consegue ver esses tubos de Malpighi. São tubos bem fininhos, compridos, filiformes, que a gente fala, e eles ficam em contato com os vasos sanguíneos e também com o celoma, né? Tem o celoma, onde os órgãos estão alojados aí dentro, né? E tem o líquido celomático. Então, esses filamentos, eles são envoltos por vasos sanguíneos e também em contato com esse líquido celomático. O que acontece aí? A sujeira celular dos insetos é composta basicamente de ácido úrico. Então, a função do sistema excretor é remover esses resíduos, né, nitrogenados aí, e também o excesso de água. Então, esses tubos de Malpighi, eles absorvem, eles drenam o ácido úrico, né, a água, e desembocam para dentro do intestino. Por isso que eles são ligados também com o intestino. Então, os resíduos celulares, o xixi deles é relativamente pastoso, ele vai para dentro do intestino e vai acabar saindo pelo ânus juntamente com as fezes, tá? Então, é sistema excretor por túbulos de Malpighi. Bom, e como que os insetos respiram, tá? Se eu mostrar para vocês aqui, ó, nessa imagem, por exemplo, por onde que um inseto respira? Inseto tem nariz? Não tem. Então, por onde será que ele vai respirar? Ele vai respirar por aqui, ó, pessoal. Lá no abdômen dele tem uns orifícios, uns buraquinhos assim, ó, tá? Dos dois lados. Esses orifícios, dá para ver muito bem aqui nesse gafanhoto, em insetos grandes você consegue ver bem, em insetos menores nem tanto. Esses são os espiráculos, são orifícios por onde vai entrar o oxigênio e vai sair o gás carbônico. O que tem por dentro de cada espiráculo? Então, vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó. Olha o que tem. Então, aqui seria um espiráculo, tá? Um orifício daquele que eu mostrei a vocês. Dentro tem um canal e ele se ramifica pra caramba. Aqui não está tão ramificado, mas ele ramifica muito. Esse sistema aqui, ó, desses túbulos fininhos que se ramificam muito, são chamados traqueias. Então, o inseto respira por traqueias, pessoal, respiração traqueal, tá? Eu vou mostrar para vocês agora numa outra imagem, melhor o sistema, esse daqui, ó. Opa, pulei um pouquinho. Sistema traqueal. Então, olha só, estigma ou espiráculo, tá? O orifício, a entrada do ar, vem aqui, ó, para todo esse sistema aqui bem ramificado e ele vem em contato com os órgãos. Então, o oxigênio entra diretamente pelo orifício, vai pelas traqueias e vem diretamente para os órgãos. Então, é assim que eles recebem a oxigenação. E o gás carbônico vai em sentido contrário.
Vocês perceberam numa coisa, gente? Eu vou voltar naquela imagem aqui. São os primeiros animais que respiram independente do sistema circulatório. Porque veja o nosso caso, por exemplo. Você pega o oxigênio do ar aqui pela via respiratória, tal, vai até os pulmões, dos pulmões o oxigênio passa para a corrente sanguínea, se liga na hemácia, e a hemácia é que tem que transportar ele para todas as células, concordam comigo? A mesma coisa o gás carbônico, a célula despeja o gás carbônico no sangue, ele se liga na hemácia, uma boa parte dele pelo menos, vai até os pulmões e você coloca o gás para fora. Bom, aqui o sangue não participa desse processo, olha só que curioso, isso é importante para o vestibular. Então, se a gente injetasse uma droga no sangue deles que parasse o sangue dos insetos, eles continuariam respirando, porque está desvinculado, né? O nosso sangue parando, a gente para automaticamente de respirar, eles não, tá? Então, a respiração traqueal é independente do sistema circulatório, ok? Por que será isso, né, gente? Porque veja uma coisa aqui, ó, o sistema circulatório deles é aberto ou lacunar, lembram disso? Que os vasos sanguíneos têm frestas próprias, aberturas próprias, que são os ostíolos, por onde o sangue deixa o vaso sanguíneo de tempo em tempo, caindo em lacunas aonde estão os órgãos, banhando esses órgãos, depois volta para dentro do vaso sanguíneo e assim continua. Então, a circulação deles, ela não é tão rápida. E se dependesse dela para transportar o oxigênio, talvez os insetos não poderiam ser tão rápidos. Imagine quanto eles não batem as asas por segundo, por minuto, eles são muito rápidos. E eles vão a longas distâncias. Então, o sistema circulatório talvez não ia dar conta, né, de fornecer oxigenação suficiente para eles. Então, por isso que eles têm um sistema respiratório independente do circulatório. Como é o sangue dos insetos? O sangue dos insetos, dos crustáceos, geralmente dos animais invertebrados, é chamado de hemolinfa. E esse sangue, no caso dos insetos, ele também não é vermelho, pessoal. Os insetos não têm hemoglobina, eles têm hemocianina, um outro pigmento, tá? Então, o sangue deles praticamente é incolor, não é vermelho, então não vai carregar, né? Mais um motivo para não carregar aí o gás oxigênio e o gás carbônico. Então, eles têm o sangue incolor. Então, por exemplo, você está lá dormindo, aquele zumbidinho chato de um pernilongo, você vai lá dar um tapa naquele pernilongo, né, esmaga ele, vê aquele sanguinho vermelho na palma da mão, não é dele, é de alguém que ele já sugou o sangue, tá? Então, o sangue deles é incolor. Muito bem, e geralmente, né, aquele que está zumbindo no seu ouvido também é uma fêmea, né, porque o macho se alimenta normalmente de seiva de planta, são as fêmeas que precisam de sangue para botar os ovos, tá? Amadurecer os ovos e poder colocar esses ovos. E então, em relação, pessoal, às funções vitais, é isso, de uma forma bem resumidinha: sistema nervoso ganglionar ventral, sistema respiratório traqueal, sistema excretor por tubos Malpighi, sistema digestório completo, sistema circulatório aberto ou lacunar, tá? E sangue incolor. Tudo bem? Bom, em relação à reprodução dos insetos. Pessoal, insetos são dioicos, a fecundação é interna, tá? E com relação ao desenvolvimento. Alguns têm, bem poucos têm desenvolvimento direto, ou seja, o desenvolvimento direto é chamado de ametábolo, é sem transformação, tá? Um desenvolvimento ametábolo, ou seja, do ovo, que você observa ali, ó, nessa imagem, do ovo nasce um serzinho jovem e ele apenas vai fazendo algumas mudas para crescer e se tornar adulto. Então, esse é um tipo de desenvolvimento direto, não há uma transformação. Isso acontece com as traças, tá? Traça de livro, traça de roupa, né? São espécies diferentes, né? Então, esse é o tipo do desenvolvimento ametábolo, tudo bem? Agora, o que a gente vai falar aqui é do desenvolvimento indireto. Mas veja bem, nesse caso aqui, é um desenvolvimento indireto parcial, uma metamorfose parcial. A gente chama de hemimetábolo. Está escrito aqui, ó, hemimetábolo. É como se fosse precisar só apenas de algumas transformações, não total, né? Então, acontece com quem? Acontece com grilos, gafanhotos, baratas, percevejos, libélula. Lembra do percevejo lá, tem o barbeiro lá que transmite a doença de Chagas, né? O que acontece com esses insetos? Eles botam os ovos geralmente na terra, fazem um buraquinho, coloca lá, aí dos ovos vão eclodindo
nesse caso aqui, gafanhotinhos ou grilinhos bem pequenininhos, mas eles ainda não têm asas, eles ainda não têm o sistema reprodutor maduro, então eles precisam ainda adquirir as asas, eles precisam passar por algum tipo de transformação, mas é bem pouca. Então, a partir do momento que eles trocam o exoesqueleto, eles daí começam a adquirir as asas e por dentro o sistema reprodutor vai amadurecendo. Esses estágios aqui de troca de esqueleto, adquirindo asas, ficando maior, chama-se ninfas. Então, dos ovos eclodem as ninfas e as ninfas tornam-se adultas, tá? Isso é clássico de desenvolvimento indireto do tipo metamorfose parcial, ou seja, o desenvolvimento hemimetábolo, tá? Adulto tem um sinônimo, imago. Então, em alguns livros ou em vestibular, por exemplo, em alguns exercícios, ao invés de adulto pode aparecer a palavra imago. A próxima aqui, o desenvolvimento agora, esse sim, galera, com a maioria dos insetos, esse é o tal do desenvolvimento indireto, do tipo total, metamorfose total, holometábolo, tá? Holo é total. Então, dos ovos, aqui estão os ovos colocados em uma folha, por exemplo, nasce uma lagarta. Essa lagarta tem aquele nome lá que a gente chama de mandorová, bicho cabeludo, lagarta, taturana, todos esses nomes populares para um estágio jovem de inseto. Tem gente que acha que o bicho cabeludo, ou por exemplo essa taturana aqui, é um bicho que vai ficar assim para sempre, é um tipo de bicho. Isso aqui, na verdade, é uma forma larval de inseto. Tá? É como se você visse o girino lá na água, o girino não fica assim para sempre, ele vai se transformar no sapo. Então a mesma coisa essas lagartas taturanas aí, o bicho cabeludo, elas também se transformam em besouros ou mariposas, enfim, tá? Elas, depois que elas nascem, elas passam um tempo de vida comendo, vão ter que comer bastante, se alimentar bastante, elas têm uma mandíbula cortante, vão cortando as folhas e comendo, para ter bastante energia para sofrer toda a metamorfose dentro desse casulo. Depois que elas comem bastante, elas procuram um local, elas se fixam nesse local e começam a secretar o casulo, elas têm glândulas próprias para isso. Então ficam completamente imóveis lá dentro daquele casulo. Depende da espécie, tá, pessoal? Mas uma média, uns 2 meses, 2 meses e meio. Vai passar por profundas transformações aqui dentro, muitas mudas, né? E depois o casulo rompe e libera o inseto adulto já. Uma vez que ele sai do casulo, já não vai mais sofrer as mudas, tá? Já tudo que tinha que sofrer, já sofreu dentro do casulo. E aí então a borboleta, né, abre as asas, fica lá para secar bem as suas asas, um pouquinho aqui assim próximo do casulo e depois está livre completamente aí. Então olha só, né, um inseto, a larva gordinha, tá bem diferente do adulto que tem um corpo mais esbelto, né? Imagine quantas profundas transformações. Tá? Então, por isso é uma metamorfose completa do tipo holometábolo. Tudo certo? Então, maioria dos insetos aí. Aqui uma outra imagem para você ver também dessa mesma lagarta, né? Só que aqui já mostra ela praticamente se fixando, formando o casulo, tá? Depois está pronto, o casulo rompe e libera a borboleta adulta já. Então, como é que ficariam as fases desse desenvolvimento holometábolo? Seria ovo, lagarta, ou larva, ou, né, bicho cabeludo, esses nomes comuns aí, mas mais no caso aqui a gente falaria larva. Então, do ovo nascem as larvas formam um casulo ou crisálida. Dentro desse casulo, daí já sai um indivíduo adulto ou imago. Tá legal? Então, cada tipo de desenvolvimento com suas fases. O desenvolvimento, então, só para a gente recapitular bem rapidinho aqui. Então, aqui seria ovo, jovem e adulto. Aqui seria ovo, ninfa e adulto. E aqui seria ovo, larva, casulo e adulto. Tá? Bom, pessoal, então a nossa aula é isso por hoje. Tá? Nós ficamos aqui com essa finalização aí do desenvolvimento dos insetos. Qualquer coisa vamos conversando, deixem as dúvidas para mim. E na nossa próxima aula a gente vai falar das últimas 2 classes do Filoartrópoda, ok? Então fiquem muito bem, beijos e até a próxima aula.